Então, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre metodologia científica, tá? Vou dar um pouco de fundamentos, o que é um projeto de pesquisa, como é que se faz ciência, como é que a gente chega nas tecnologias que a gente tem hoje, né, na área da saúde, né? As coisas não aparecem assim do nada, né? Tem alguns processos antes de você ter uma terapia nova aí no mercado, tá? E como é que isso é feito, praticamente, tá? Eu vou dar bem um geralzão, não é bem isso, tá? Tem muito mais processos do que isso, mas isso é mais como faz pesquisa. Para ensinar vocês vão ter que entregar TCC, tudo. Então, o que é pesquisa, o que é ciência, como é que vocês vão fazer um projeto de pesquisa, é mais isso, tá? Então, o que é ciência? Ciência, ela vem do latim, nada mais é do que conhecimento, tá? Então, como é que a gente vai adquirir conhecimento quando a gente fala na área da saúde? É por pesquisa. Toda pesquisa ela tem que ter um método científico. Se você não tiver um método científico bem notado, você não vai fazer pesquisa. Você vai fazer qualquer outra coisa, mas não é pesquisa, tá? Uma boa pesquisa, a gente fala que tem um bom método. Então, o método científico ele tem que ser bem estruturado, organizado, tá? Para você ter um resultado que você pode confiar. Se você tiver uma pesquisa, se você ler uma pesquisa e você não saber como o cara fez aquele método, como ele fez aquela pesquisa, você vai falar que aquilo é uma porcaria. Você não vai confiar naquilo, tá? Até que as pessoas, quando você vai em banca, quando você vai avaliar uma pesquisa, uma das coisas que as pessoas leem bastante é o método. Se o método estiver assim, coerente, o resultado que ele teve é coerente. É mais fácil você acreditar naquele resultado ser verdadeiro. As ciências. Tá? A gente tem 3 tipos de ciências. A gente tem a ciência humana, ciência biológica e a ciência exata. A nossa é a ciência biológica, que é um pouco a mistura da ciência humana e a ciência exata. Tá? A gente mexe muito com probabilidades. Tá? Um evento biológico ele é probabilístico. Tá? Você pode ocorrer, mas não é necessariamente que você vai ter aquilo. Né? Então, quando você fala assim, vamos falar agora do corona, por exemplo. Todo mundo fala, o corona, mas só vai pegar só gente velha, não pega criança. Né? Todo mundo já ouviu falar isso. Isso é o que a gente tem agora. É uma probabilidade. Criança tem uma probabilidade muito pequena de pegar. Mas não quer dizer que nenhuma criança vai pegar. Já pegaram. Teve uma criança que pegou, de 9 anos, na Itália e morreu. Tá? Então, e também não quer dizer que você é idoso, que com certeza você vai pegar. Tá? Então, isso quer dizer probabilidade quando você fala na área da saúde. Tá? Você tem uma chance de ter aquilo maior, mas não quer dizer que vai ocorrer. Um pouquinho de como funciona, né, a metodologia científica, como funciona quando você vai elaborar a sua pesquisa. Tá? Você tem que ter um conhecimento prévio sobre o seu tema de interesse. Então, você quer pesquisar sobre infertilidade, você tem que ter pelo menos uma base do que você vai pesquisar sobre infertilidade. Tá bom? Então, você tem que ter uma noção do que você vai pesquisar. Aí, quando você tem uma boa noção sobre aquele tema, você vai levantar um problema. Você vai encontrar um gap ali que existe. Né? E depois que você levanta esse problema, você vai gerar uma hipótese. Será que se eu fizer, sei lá, um tratamento A, vai melhorar a infertilidade naquelas minhas pacientes? Porque quando eu vi na base da literatura, aquele tratamento A melhorava, podia ter chances de melhorar. Tá? Então, você faz uma hipótese que o tratamento A vai melhorar a infertilidade naquelas minhas pacientes. Tá? Aí você vai desenvolver um método. Como é que você vai fazer isso? Tá? Porque ali você até pergunta, só que se você tiver pergunta e não souber responder, não adianta nada. Tá? Então, você tem que saber como é que você vai responder aquilo. Então, para você avaliar a infertilidade, sei lá, eu preciso de um ultrassom, você tem que saber onde você vai ter um ultrassom. Como é que você vai fazer aquele método? Você sabe mexer no ultrassom? Se você não souber, você vai ter que aprender a mexer no ultrassom, ou você vai ter que ter alguém que faça para você. Tá? Então, você tem que saber como que você vai resolver aquela pergunta. Tá? Aí você vai para a parte da experimentação, que é a parte que quem faz pesquisa que gosta, que é a parte de colocar a mão na massa. Tá? Aí você vai coletar seus resultados, tudo que você pode imaginar. E aí você vai analisar. Não adianta você pegar seus resultados, colocar numa planilha e guardar na gaveta e achar que aquilo lá vai ser alguma coisa. Se você não analisar seus resultados, você não tem nada.
tá? Você praticamente vai jogar todo aquele tempo que você planejou, que você fez, no lixo, porque aquilo lá vai ficar engavetado e ninguém vai ter acesso, e nem você vai saber qual é o resultado do seu experimento, tá? Aí você tem que discutir. A parte de discussão é muito importante. As pessoas, às vezes, esquecem um pouco dessa parte de só coloca lá o que deu e ponto. Não é assim, tá? A discussão ela é importante porque a discussão ela vai te dar noção do que você fez, para que aquilo lá serviu. A sua hipótese foi certa, foi errada, você tem que justificar o que está acontecendo, tá? Porque uma pessoa que vai pegar seu trabalho e ler, uma pessoa de fora, que não tiver o know-how que você teve quando você fez sua pesquisa, que é a grande maioria, tá? Não vai entender o que está acontecendo. Então, você tem que justificar aqueles resultados. Aquilo lá bate, não bate, se faz sentido, se não faz sentido, tá bom? Essa é a parte de discussão. É uma das partes mais difíceis de fazer, tá? É discutir o seu resultado, é ver se aquele resultado realmente é coerente, não é coerente, se segue aquela linha, se não segue. Às vezes, você pode encontrar uma coisa diferente. Às vezes pode encontrar uma coisa nova, falar, putz, olha, eu encontrei uma outra via, que pode fazer muito mais sentido no que eu estou mexendo, tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês vão discutir, vocês vão discutir vai ser a sua hipótese de início foi rejeitada, tipo, foi por água abaixo, sei lá, não deu certo. Isso acontece, gente, é mais normal do que a gente imagina. E tenho que falar para vocês, gente, quando a gente encontra uma coisa ruim, né? A gente fala assim, não é ruim, negativa, né? Sua hipótese foi rejeitada, todo mundo pensa, tipo, putz, que saco, perdi, né? Tipo, nossa, falhei. Não, isso também é resultado, tá? E a maioria das pessoas não publicam coisas negativas porque só querem resultados positivos, tá? E não é assim. Resultados negativos também são resultados. Se as pessoas publicassem resultados negativos, provavelmente a gente não estaria gastando dinheiro com pesquisa que já foram realizadas, tá? Então, resultado negativo também é resultado. Tá? Então, se você teve uma rejeição, você pode voltar para a sua hipótese inicial e tentar reformular. Tentar ver o que aconteceu, o que pode ser que agora mudou, o que aconteceu. Você pode falar que sua hipótese inicial deu certo, foi positiva, que é o que a gente sempre espera. Tá? Isso vai adquirir o quê? Um novo conhecimento. Porque deu certo, você pode ter uma nova terapia disponível, você pode ter um novo tratamento por aí, tá? Só que, junto com isso, pode surgir novas dúvidas também. Né? Você pode ter um tratamento novo, só que você pode ver também que tem uma outra via que também pode melhorar. Isso pode levar a uma outra pergunta. E, gente, não existe nenhum projeto que acabe ali. Sempre que você termina um projeto, sempre tem dúvidas novas, sempre tem questões novas, sempre acaba com novas perspectivas, tá? Uma coordenadora minha, muito sábia, ela chegou para mim e falou assim, Dani, quanto eu mais conheço, mais certeza eu tenho que nada eu sei. Eu só sei um grão do oceano. E a mulher sabia muito. Muito. Quando ela falou isso para mim, eu falei assim, meu Deus do céu, se você não sabe nada, imagina eu, então. Tá? Então, é justamente isso. Quanto mais vocês pesquisam, quanto mais vocês conhecem as coisas, mais vocês percebem que tem mais coisa para aprender. E menos vocês sabem. Tá? É justamente isso. Por isso que a ciência nunca para e nunca pode parar. Porque sempre tem coisa nova vindo. Tá? Então, um pouquinho, só para vocês terem noção, né, de mais ou menos, de como funciona uma construção de uma teoria, Teoria, gente, eu coloquei teoria, mas é o nome errado de falar. Porque teoria é depois que várias vezes você repetir aquele experimento, aquilo se comprovar verdade. Tá? Então, depois de várias tentativas, aquilo lá der o mesmo resultado, você pode falar que aquilo lá é uma teoria. Tá? Uma vez a verdade não é uma teoria. Tá? É um novo conhecimento. Uma teoria demora bastante tempo para você adquirir. Tá? Para aquilo lá ser verdade. Tá? Então, eu brinquei um pouquinho aí que todas as nossas pesquisas começam a partir de uma observação. Então, você começa a observar alguma coisa que está dando errado e você começa a se questionar o que está dando errado, o que está acontecendo, que isso aqui não está indo para frente. Tá? Então, eu brinquei que, por exemplo, foi um cara, sem fazer a sopa, ele brincava. O que está acontecendo que toda vez que eu deixo meu caldo em cima da bancada na cozinha, ele estraga depois de 2 dias? Pô, eu fiz caldo por uma semana toda. Em 2 dias eu estrago, perco mais da metade do meu caldo, eu perco. Tá? E ele começou a observar isso.
Então, ele começou a usar a lógica e o conhecimento prévio, porque, claro, se você não tiver conhecimento nenhum sobre o tema, você não tem nem como enxergar aquele problema. Tá bom? E aí ele começou a formular uma possível hipótese, né? De que pode ter micro-organismos no ar que caem na sopa durante o dia depois de pronto e que aquilo lá pode proliferar ao longo do tempo. Aí ele realizou um experimento. Ele colocou uma sopa, ele fez a sopa, colocou uma sopa, como ele sempre deixava, em cima da bancada normal da cozinha, e o outro ele colocou um pano em cima para cobrir, para ver se o negócio batia ou não batia. E, claro, ele percebeu que aquele que estava coberto, que estava com uma tampa ou com um pano, durava mais tempo do que aquele lá que ficava aberto, solto, em cima da mesa da cozinha. Tá bom? Então, ele percebeu que quando você deixa o caldo fechado, estraga com menos rapidez do que o caldo aberto. Só que é legal, ele chegou a essa conclusão. Adianta alguma coisa ele chegar com aquela conclusão e guardar só para ele? Não, né, gente? A gente tem que disseminar a informação que a gente consegue, né? Porque não adianta nada você conseguir o negócio, só você aplicar e o resto da galera ficar ainda no escuro. Não adianta. Então, é importante a gente publicar os resultados que a gente consegue. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, mesmo os resultados negativos são resultados, sim. Tá? Eles ajudam a proliferar a ciência, porque evita pessoas fazerem o mesmo experimento, gastaram dinheiro também fazendo a mesma coisa para conseguir, às vezes, o mesmo resultado. Tá? Claro que nem sempre a gente dá o mesmo resultado. Às vezes, você pode ter tido algum erro, alguma coisa, ou interferência de alguma coisa que pode ter modificado. Tá? Então, a gente tem que publicar. Se você publica, uma grande gama de pessoas consegue ter acesso àquilo e também usar, né? Fazer uso daquilo e criar também novas teorias. Então, por exemplo, uma teoria depois dessa poderia ser uma pessoa que falou assim, pô, tá bom, o coberto dura agora 7 dias. Pô, mas se eu colocar em algum ambiente frio, será que dura mais? Aí a pessoa vai lá e coloca na geladeira. Puta, durou 20 dias. E se eu colocar, sei lá, mais sal, para ver se dura mais, tirar a água, tá? Então, isso vai proporcionando mais possibilidades, mais frentes. E aí, você vai também ter outros cientistas que vão fazer esse experimento, repetir esse experimento, para ver se realmente bate aquilo que ele está falando, né? Tem vários estudos aí, cientistas, né, que já foram pegos por falsificação de dados. Tá? Então, por isso que as pessoas acabam pegando o seu trabalho e, às vezes, acabam replicando. Às vezes, não fazem a mesma coisa, mas, sei lá, pegam um método que você utilizou, pegam, tipo, a mesma coisa e vê que aquilo lá não dá certo. Então, as pessoas têm que replicar aquilo lá para ver se realmente é verídico. Tá? E aí, claro, como eu falei para vocês, se esse experimento se dar verdadeiro várias vezes ao longo do tempo, isso torna-se uma teoria. Tá? Então, essa é a grande diferença entre hipótese e teoria, né? A hipótese ela é uma conjectura baseada em uma observação, então você começa a observar aquele evento, você tem um conhecimento prévio sobre aquilo, e você começa a formular uma pergunta do tipo, o que pode interferir, se eu podia dar isso, aquilo, você começa a formular uma questão clínica. Tá? A gente está falando clínica porque a gente está na área da saúde. Tá? E que ainda não foi provado. Também não adianta nada você pegar uma teoria que já foi provada e tentar bolar uma hipótese em cima e fazer a mesma coisa. Tá? Aí você está verificando o procedimento, você não está abrindo uma nova hipótese. A teoria já é uma explicação de várias hipóteses testadas e confirmadas ao longo do tempo. Será que eu pulei uma? Não. E agora a gente chegou na parte de pesquisa mesmo, né? Então, a pesquisa, como eu disse para vocês, a gente tem métodos. Tem que ser uma coisa organizada, estruturada e coerente, tá? Então, a gente tem uma forma sistemática de realizar. Tá? Então, toda vez que vocês pegam um trabalho para ler, um artigo, como é que está estruturado? Introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. Tá? Sempre tem uma lógica. Tá? Então, primeiro a gente tem que fazer o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Fazer todo o levantamento antes, ver o que está fazendo,
propor sua pergunta clínica, tá? Sua hipótese, e depois tem que desenvolver seus métodos coerentes, tá? E que esses métodos têm que responder à sua pergunta, tá? Sua pergunta inicial. E aí você vai fazer a experimentação de acordo com aqueles métodos que você propôs. Tá? Então não adianta você falar que você vai fazer ultrassom e fazer sei lá, um raio-x. Não adianta, tá? Você tem que fazer aquilo que você disse que você vai fazer e que tem coerência com a sua pergunta, tá? Aí você vai experimentar, fazer a experimentação e aí você vai coletar seus resultados, tá? Os resultados são sempre, quando você faz uma pesquisa, sempre tem o intuito de você promover mais conhecimento, tá? E esses resultados, como é que eles se dão? Eles são normalmente, tá, geralmente aplicáveis para outras populações. Por que geralmente? Tá? Por exemplo, você não pode partir de um resultado em vivo e partir para seres humanos. Tá? Às vezes, a grande maioria das vezes, não dá certo essa translação. Como também in vitro, às vezes não dá certo quando você passa para in vivo. Tá? In vivo são estudos em animais, gente. Tá? Então, geralmente, aplica para todas as populações. Outra maneira de falar é, por exemplo, quando a gente vê populações tipo japoneses com populações ocidentais. Às vezes, não bate, tá? A resposta que você tem numa população oriental com a população ocidental. E, geralmente, a maioria, quando você vai submeter um novo medicamento e tudo mais, eles pedem exames específicos para aquela população que você está submetendo. Então, se você submeter assim, vamos dizer assim, uma dipirona aqui no Brasil, essa dipirona que você quer submeter lá no Japão, eles vão pedir estudos com público japoneses. Tá? Porque, às vezes, o metabolismo não é igual, pode ter interferência, os resultados podem ser diferentes. Tá bom? Mas, geralmente, são aplicáveis para todas as populações. E esses resultados têm que ser publicados e disseminados, porque é assim que a gente forma conhecimento, né? E a gente faz ciência. Classificação das pesquisas, dos estudos. Vocês já ouviram falar dos tipos de estudos que tem? Já? Tudo bem que eu vou dar isso provavelmente mais para frente na aula, mas só para saber se vocês têm noção do que vocês podem encontrar. Basicamente, são dois grandes grupos, tá? Quando a gente fala em seres humanos. Tá? São dois grandes grupos. São os estudos observacionais e estudos experimentais. Os observacionais já se diz pelo nome. Você vai só observar aquela população de estudo. Você não vai pôr a mão nela. Você vai só observar ao longo do tempo, ou vai ver para trás, né, retrospectivo, o que aconteceu, mas você não vai pôr nada. Os experimentais, aí você tem uma intervenção. Tá? Então, os experimentais é você dar um tratamento diferente. São aqueles estudos, normalmente, de fase 3, né, que a gente tem, são os estudos padrão ouro, que são os ensaios clínicos de fase 3, que aí você dá uma intervenção para aquela população que você está estudando. Então, você dá um tratamento A e um tratamento B e divide aqueles dois grupos. Tá? Ou então, você coloca um grupo para fazer exercício, outro grupo para não fazer exercício. Tá? Isso é uma intervenção. Qualquer coisa que você pode modificar, tá? Que você tem interferência em cima, é experimental. Tá? Então, como eu falei para vocês, tem os ensaios clínicos. Todo mundo, acho que aqui já leu um ensaio clínico, né? Um estudo clínico. Eles são o padrão ouro da pesquisa clínica. São os melhores estudos que você pode ter. Normalmente são estudos randomizados, controlados. Tá? E geralmente são prospectivos, porque você está dando uma intervenção e você vai avaliar isso ao longo do tempo. Tá? Agora eu cheguei... Por que a gente deve fazer pesquisa? Alguém consegue me responder por que a gente deve fazer pesquisa? Eu disse várias vezes para vocês que a gente tem que disseminar conhecimento. Mas por que a gente tem que disseminar esse conhecimento, né, direto? Né? Por
que o conhecimento nunca para? Né? Agora a gente tem um grande exemplo, né, que é o coronavírus. Se fosse suficiente que a gente tivesse de conhecimento antes, a gente não estaria, talvez, tendo uma pandemia agora sem tratamento e sem muito o que fazer. Tá? Então, é por isso, porque as necessidades médicas ainda precisam ser preenchidas. Sempre tem coisa nova ainda para aprender, as coisas estão mudando constantemente. Tá? Então, essa é a necessidade de fazer sempre pesquisa, está sempre sendo atualizado. Então, claro que a gente, quando as necessidades médicas precisam ser preenchidas, a gente precisa ter um avanço tecnológico. A pesquisa proporciona isso para a gente. Tá? A gente sempre avançar no melhor jeito, da melhor maneira. Então, a gente tem necessidades médicas que mudam ao longo do tempo. Tá? Tem o perfil demográfico, por exemplo. Hoje em dia, a gente está com a população já virando quase um triângulo do avesso. Então, a gente está ficando velhos. Tá? A população está ficando velha. Então, já é uma necessidade completamente diferente, se você comparar isso aos anos 60. Tá? A gente tem epidemiológica, a gente tem doenças crônicas. Tá? E a gente tem doenças ligadas à idade, por exemplo, também. Né? A gente tem, tipo, Alzheimer, Parkinson, que isso não tinha, quase não tinha, se você falar na década de 40, 50. Tá? E a gente tem os problemas sociais também, que pode ser sanitarismo, estrutura de sanitarismo, pode ser aumento de renda, às vezes. Tá? Aumento de renda também influencia muito no perfil social. Então, as pessoas começam a ter maiores acessos às coisas, maiores... Então, a globalização é um aumento de renda, por exemplo, gente. As pessoas estão viajando mais, as pessoas têm acesso a mais coisas que não tinha antes. Tá? E isso gera o quê? Inovação sempre na tecnologia médica. Né? A gente tem que sempre inovar para atender essas necessidades novas que aparecem. Tá? E aí vai melhorar... Sempre o intuito da pesquisa é sempre melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Nosso, da população. Tá? Hoje, vocês podem estar na posição como médico, mas um dia vocês vão ser pacientes. Então, quando vocês saírem da posição do médico e virarem pacientes, vocês vão querer ter uma tecnologia que atenda a sua necessidade. Tá? E você vai querer que aquela tecnologia seja eficaz e segura para você. Né? Do mesmo jeito que você quer isso para o seu paciente. Tá? Então, a inovação na pesquisa sempre é com esse intuito. É sempre você melhorar seus testes diagnósticos, o seu tratamento, e sempre diminuir o risco para o paciente. Então, um pouquinho de história, tá, de casos curiosos. É a insulina, por exemplo. A insulina ela foi desenvolvida em 1922, a partir de células de boi. Tá? Foi retirada do boi. E o primeiro paciente que recebeu foi esse Leonard Thompson. Ele tinha 14 anos na época, tá, com diabetes tipo 1. Naquela época, se você ser diagnosticado com diabetes, era morte. Eles davam meses de vida. Tá? Meses de vida e ainda podiam chegar dias. Tá? Ele tomou a insulina, ele morreu com 27 anos, ou seja, com a insulina ele ainda conseguiu sobreviver mais 13 anos, mas ele morreu com pneumonia. Nada a ver com a diabetes, mas ele morreu de pneumonia. Tá? Só que essa insulina tinha um grande problema. Ela era uma insulina impura. Eles tiravam do boi, né, extraíam do boi e davam, como eu disse para vocês, em vivo nem sempre dá certo na gente. Né? No animalzinho, para a gente, não é a mesma coisa. Então, tinha grandes reações alérgicas. Então, pacientes desenvolviam muitas reações alérgicas devido a isso. Aí eles começaram a criar sistemas de purificar essa insulina. Tá? Se eu não me engano, foi em 1938 que eles conseguiram a primeira insulina pura, tá? Que eles conseguiram sintetizar ela inteirinha em laboratório. Tá? Outro momento histórico foi o primeiro estudo clínico, tá, de um novo tratamento que eles fizeram, foi no cerco de Turim, em 1536. Tá? Novinho. O que eles fizeram? O Parelli, toda vez que você tinha guerra, né, naquela época era muito comum você ter guerra. Você ia para o campo de batalha, você era ferido com arma, né? E praticamente você tinha... Se você sobrevivesse àquilo, você era praticamente imortal, né, gente? Porque não tinha tratamento nenhum. As pessoas não lavavam nem a mão para cuidar de você que estava sangrando. Então, uma infecção ali era maravilhosa. Eles faziam a cauterização daquela ferida com óleo fervendo.
deve doer pouco. Gente, não tinha anestesia também, né? Então, imagina. Aí, de uma vez, o óleo acabou. Aí, esse cirurgião ele pegou e fez uma mistura de solução, né? Para tentar dar um jeito no que ia fazer. Então, ele fez um digestivo, que nada mais era do que gema de ovo, óleo de rosas e terebentina. Tá? E ele colocou nos pacientes, porque tinha acabado o óleo fervendo, ele tinha que dar algum jeito de parar aquilo lá. Vocês conseguem imaginar o que é esse digestivo? Gema de ovo, gente, proteína pura, ajuda a cicatrização. Tá? Óleo de rosas é só para deixar um cheirinho bom, porque para disfarçar, porque imagina o ovo ali cozinhando, que delícia. E a terebentina nada mais é do que antisséptico. Tá? Então, o que ele observou? Que aqueles pacientes, né, aqueles feridos que ele tratou com esse digestivo, ficaram melhores, morreram menos do que aqueles pacientes que estavam com óleo fervendo. Tá? Por quê? Porque como ele colocava a terebentina, dava aquela desinfetada, então tinha menos infecções. Tá? Aí ele publicou, em 1545, nessa revista aí, o método de tratar feridas. Tá? Aí, relembrando um pouquinho como é que é o desenvolvimento da pesquisa todo, eu vou falar agora um pouquinho dessas etapas. Alguma dúvida até agora, gente? Tudo está fazendo sentido? O levantamento do problema. Você tem que entender a sua linha de pesquisa, você tem que entender o tema que você quer estudar. Tá? Então, se você for trabalhar com infertilidade, você tem que entender o que é infertilidade, você tem que entender o que você quer mexer, você tem que entender o que é aquilo. Tá? Não adianta você querer tratar com infertilidade e nunca mexeu com infertilidade, sei lá, cirurgião plástico e quer mexer com infertilidade. Então, você vai ter que estudar para você chegar naquele tempo. Não é que é impossível, todo mundo é capaz de aprender. Mas você vai ter que estudar para poder desenvolver aquele seu assunto. Tá? Por quê? Porque você tem que justificar o porquê você vai fazer seu projeto. Tá? E hoje, gente, cada vez que você vai justificar um projeto, está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque você tem muita informação, você já tem muita coisa acontecendo. Tá? A gente praticamente não tem nenhuma doença que hoje não tem como ser tratada, como não tem um tratamento já para realizar. Então, para você justificar a sua pesquisa, você tem que ter uma justificativa muito boa e muito coerente. Porque senão o cara vai ler seu negócio e falar assim, meu filho, você está louco, está maluco? De onde você surgiu isso? Tá? E você tem que ter um embasamento teórico, claro. Tá? Você tem que fazer uma revisão da literatura. Tá? Depois eu vou ensinar para vocês como faz uma revisão da literatura direito, como é que acontece. Mas tem que fazer uma revisão da literatura para você saber o que tem daquele assunto, daquele tema, do que você está pesquisando. Para você não fazer um estudo 2 vezes, a mesma coisa. Tá? Você tem que expor como é que você vai resolucionar o seu problema, porque às vezes é lindo, como eu falei para vocês, é lindo você chegar lá e ter seu problema, mas você não saber como resolver aquilo. Você tem a pergunta, mas você não tem ferramentas para solucionar o seu problema, a sua pergunta. Tá? Você tem que saber exatamente o que vai ser mensurado. Isso é algo que eu sempre falo para todo mundo quando faz pesquisa, principalmente seres humanos. Se você vai fazer um questionário para sua paciente e você coletar dados dela e você não utilizar, isso é antiético. Tá bom? Então, tudo que você for coletar na sua pesquisa, os resultados têm que ter um propósito. Tá? Então, tudo que você for mensurar tem que ter uma justificativa, por que você está mensurando aquilo, por que aquilo lá é importante. E você tem que mostrar depois os dados que você pegou, os resultados que você pegou. Tá bom? Então, você não pode, por exemplo, pegar, sei lá, a idade da paciente e falar que nunca usar e falar que é relevante. Então, você não precisava ter pegado a idade da paciente. Tá bom? E você tem que definir o seu objetivo do projeto no final de tudo isso. Tá? Como a gente vai fazer o método, né? Como eu disse para vocês, a gente tem que fazer um método que seja coerente com a nossa pergunta da nossa pesquisa. Então, se você quer pensar sobre o relógio, você tem que pensar como é que você vai fazer que ele vai estar mexendo. Não adianta você falar sobre o relógio e mensurar a porta se abre e fecha. Tá bom?
Você tem que sempre pensar naquele método que você está fazendo. Aquele método vai responder a sua pergunta? Tá? Como você vai fazer o seu método? Você tem equipamento suficiente para desenvolver esses métodos? Você sabe mexer nas coisas que você está propondo? Se você não sabe mexer, você tem alguém que sabe mexer e que faria para você, que entraria no seu projeto com você? Tá? São perguntas que você sempre tem que se questionar, porque depois que começa a fazer a pesquisa, projeto aprovado, você fala, agora eu não consigo fazer porque eu não tenho o reagente, eu não tenho a pessoa que sabe mexer, eu não tenho, sei lá, o espaço, tá? É tudo que você tem que pensar, tá? Você tem que definir o tipo do seu estudo. Seu estudo é observacional ou é experimental? Se ele é observacional, ele é prospectivo ou ele é retrospectivo? Ou ele é transversal? Tá? Você tem que pensar em tudo. Tá? Quanto tempo você vai avaliar? Você vai avaliar por 1 ano ou vai ser 1 mês? Ou vai ser só naquele instante? Tá? Você tem que saber qual a população a sua de interesse. Você tem que definir isso. Você vai mexer com mulheres na menopausa? Ou você vai mexer com adolescente? Você vai mexer com adultos em geral, homem e mulher? Tá bom? Qual é a sua população mesmo? Uma coisa muito importante que as pessoas sempre esquecem é o dinheiro. O orçamento. É possível fazer? Você tem dinheiro para realizar isso? Tá? As pessoas esquecem, às vezes. As pessoas fazem um projeto lindo e maravilhoso, tem tudo, mas chega lá na hora e fala, puta, eu não tenho dinheiro. Não adianta, o projeto não vai sair. Em épocas de vacas magras que nós estamos no Brasil, né, em relação à pesquisa e ciência, dinheiro está sendo um problema muito grave para realizar a pesquisa. Tá? Então, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que tem que pensar é da onde vai vir o seu orçamento. Quanto vai custar e quem vai pagar vai ter financiamento suficiente para isso. Tá? E você tem que realizar um cronograma, porque ninguém quer fazer um projeto que dure 20 anos. Né? A gente tem que ser um pouco coerente, né, gente? Tipo, tem projetos de 20 anos? Tem. Mas, normalmente, não são pessoas, são instituições que fazem projetos de 20 anos. Você pode fazer parte do grupo? Com certeza. Tá? Mas, normalmente, a gente tem que pensar, se for, por exemplo, um projeto de mestrado, seu cronograma tem que ser de 2 anos, porque um projeto de mestrado são de 2 anos. Se um projeto for de doutorado, tem que ser de 4 anos. Com doutorado, normalmente, de 4 anos. Tá bom? Então, você tem que fazer um cronograma de rendimento do seu projeto ao longo desse tempo. Tá bom? Os resultados. Então, a gente tem que realizar a coleta de dados, como eu disse para vocês. Coletar dado, legal. Aí você chega na sua mesa assim, tem uma pilha de questionário de resultados. Aí você fala, meu Deus do céu, por onde eu começo? Pois é, não adianta nada a gente ter 50 formulários em cima da nossa pilha e a gente não souber analisar. A gente tem que tabular esses dados de uma maneira que a gente consiga enxergar o que a gente pegou. Tá bom? Então, a gente começa por tabular os dados. Aí, tabulou, colocou lá no Excel bonitinho, seus 50 pacientes, todas as informações que você precisa. Aí você começa a olhar e fala, legal, legal, só que e agora, né? Como é que eu comparo uma coisa com outra? Tem uma coisa chamada estatística. Tá? Que resolve esse problema, a gente consegue comparar as medidas. Tá? Aí, depois disso, nossa, eu descobri que meu grupo intervenção está muito melhor que o meu grupo controle. Tá bom, você tem que transmitir isso, né? Você tem que mostrar isso. Então, você tem que descrever o que aconteceu, os seus resultados. Tá? E aí, você pode ou descrever em forma de texto mesmo, do tipo, meu grupo intervenção foi melhor que o meu grupo controle, ou então você pode simplesmente pegar aquele dado e tabular. Em como? Em forma de tabela ou de gráfico mesmo. Tá? E colocar o resultado ali, de maneira clara, objetiva, que a pessoa olhe e veja o que aconteceu. Tá bom? A discussão dos resultados, como eu disse para vocês, que é a parte super importante, assim como métodos e resultados, mas é a parte que os pesquisadores, quando pegam seu trabalho, leem com bastante cuidado, tá? E que é uma das partes mais difíceis de desenvolver, tá? É a discussão. A discussão, para que ela serve? Você tem que interpretar seus resultados. Então, o resultado só vai falar só,
Olha, minha intervenção foi melhor que meu controle. Ponto. É isso. Você não vai falar mais nada. Você vai apenas mostrar seus resultados. Resultados é para isso. Na discussão, você vai ter que começar a interpretar. Aí você tem que explicar. Por que você acha que está melhor? O que aconteceu? Da onde você... Como é que surgiu a sua hipótese? Lembra a sua hipótese lá no comecinho? Você tem que responder ela agora na discussão. Então, você começar a pegar todos aqueles estudos teóricos que você pegou no seu começo e começar a escrever. Olha, lembra meu estudo tal, o autor XYZ? Nossa, ele falou que ia melhorar. Como eu vi, melhorou realmente, mas melhorou pela via tal. Tá? É a parte que você tem que realmente alongar. Tá? É a parte difícil. Eu confesso que a maioria das pessoas travam quando entra na discussão. Porque a introdução, beleza. Tá? Porque a introdução você já tem uma sementinha plantada na cabeça do que você quer ver. Então, você vai. Agora, na discussão, que você tem que justificar o seu resultado, que é um resultado novo, aí dá uma trava, às vezes, tá bom? É normal. E aí, o que você tem que fazer também na discussão? Você tem que mostrar aqui que aquilo lá contribuiu para a ciência, né, gente? Você não fez uma pesquisa para troco de nada, para ser um nada. Você fez uma pesquisa porque aquilo lá ia melhorar alguma coisa, com o intuito de melhorar de alguma coisa. Então, você tem que mostrar, tá? Tem que mostrar por que você fez aquilo, justificar e realmente fazer o que aquilo lá contribui. E sempre mostrar os novos passos, o que pode ainda melhorar, o que ainda pode crescer. Tá? Normalmente, esses são os últimos 2 parágrafos assim, numa discussão, que eles colocam as suas limitações e suas forças do estudo, tá? Da sua pesquisa. Tá? E aí você chega no final, que é a conclusão do seu trabalho, que é, finalmente, o novo conhecimento que você tanto estudou e pesquisou. Tá? Aí a conclusão do seu trabalho, aí você põe as considerações do projeto, você agradece as pessoas que podem ter te ajudado. Tá? Aí você pode colocar, às vezes, também o que você ainda quer fazer futuramente, quais são as suas novas perspectivas, seus novos projetos. Tá bom? Essa é a parte de conclusão, que é a parte mais gostosa de escrever, que é quando tudo está acabando. Então, a metodologia científica, né, nada mais é do que contribuir para a ciência de uma forma racional, sistemática, sempre organizada, estruturada, tá, e rigorosa. Por que tem que ser rigorosa? Porque se a gente perder o rigor, a gente perde o método sistemático de fazer a pesquisa, né? Então, a gente tem que sempre manter o rigor. Parece que quando a gente fala em rigor, parece uma coisa meio ditatorial, né? Tipo, nossa, vamos fazer... Não, não é. É rigoroso porque a gente tem que seguir uma maneira correta de fazer para aquele resultado ser coerente no final. Tá? E, claro, no final disso tudo, a gente propõe novas soluções e melhoria e avanço tecnológico para a área da saúde, que é a nossa área. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu o propósito de uma metodologia científica? Para que serve uma pesquisa? Interessaram por fazer pesquisa quem nunca fez pesquisa? Talvez não muito, né? Não muito. Não, é uma coisa complicadinha. Eu vou para... Aí pediram para dar também uma aula para vocês de como fazer, né, a busca. Essa é a parte um pouco mais... Aquela lá foi a parte teórica. Essa é a parte um pouco mais... Ah, foi. Voltou. Voltou. Essa parte é um pouco a parte mais prática, gente. Tá? Aquela lá foi a teoria, só uma apresentação do que é um método científico e uma pesquisa. Agora é a parte realmente de como fazer. Tá? Essa é só a primeira pincelada de como fazer, tá? De como começar. Então, lembra da nossa primeira etapa do levantamento do problema? Referencial teórico? Começa aqui. Tá bom? Começa aqui. Essa é a parte prática, como eu disse para vocês. Então, se vocês tiverem dúvida ao longo da aula, parem e pergunte, para não... mas pode parar e perguntar. Tá? Vocês já ouviram falar em bancos de dados? Databases? Vocês conseguem me falar pelo menos uns 2, 3 bancos de dados? Cielo.
PubMed. UpToDate. UpToDate não é um banco de dados. O UpToDate é vamos dizer assim, é um site informativo, né? Não é bem um banco de dados porque você não tem artigos lá dentro. Mas você tem, mas são partes retiradas para construir um artigo novo, né? Você tem um update, você tem um artigo novo, que ele, na verdade, soma vários artigos ao longo para te dar uma noção de uma doença. Cochrane. A Cochrane é uma. Então, vamos lá. Então, que bom, vocês têm uma noção de bancos de dados. Então, bancos de dados. Então, para que eles servem? Né? Eles servem para você ter contato com a produção científica. Tá? Graças a Deus, gente, hoje tudo é online. Tá? Porque na época dos meus pais, do meu orientador, era físico. Eles tinham que ir na biblioteca lá e ficar caçando revista por revista. E se não tinha, ferrou-se. Graças a Deus, hoje é tudo online, você tem acesso a tudo pelo computador, então é uma praticidade imensa. Tá? Então, eles auxiliam você a ter contato com a produção científica ao redor do mundo todo. Tá? Então, o que o cientista lá da Bélgica fez, você consegue acessar aqui e ter acesso a essa produção científica. Tá? Para que ela serve? Para ampliar seu conhecimento teórico, né, naquele assunto. Tá? O que é um banco de dados? Nada mais é do que colocar várias revistas em um único site, né, como se fosse uma biblioteca digital, tá, para você ter acesso àqueles artigos. Tá? Então, você otimiza tempo. Em vez de você ficar entrando na PLOS ONE, depois tem que entrar no JAMA, depois tem que entrar sei lá, na revista. Lá, não. Você faz tudo isso em um único site, você consegue ter acesso a várias revistas. Tá bom? Então, ela consegue atingir uma busca muito mais abrangente, muito mais ampla. Gente, o que difere esses vários bancos de dados que vocês falaram? O PubMed, do Embase, da Cochrane, da Cielo, do Lilacs. O que difere entre eles? É quais revistas estão indexadas dentro. Tá bom? Então, eu coloquei aqui 5 principais bases de dados. Tá? O PubMed, hoje eu vou falar do PubMed para vocês, que é a base de dados na área médica mais conhecida. Tá? O PubMed, ele reúne algumas revistas, não são todas, tá bom? Como é que entra o critério para entrar no PubMed? Você tem que ter o mínimo número de citações, tá? Você tem que ter um impacto tal, você tem uns critérios que têm que ser levantados, tá? Para você entrar e fazer parte dessa biblioteca digital, tá? Desse banco de dados, para sua revista fazer parte desse banco digital. Infelizmente, muitas revistas brasileiras, tá, não estão no PubMed, não estão indexadas no PubMed, porque elas não cumprem todas as exigências do PubMed. Tá? Por isso que nós temos a Cielo e a Lilacs. Tá? E aí tem o Embase e tem a Cochrane. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas, tá? Mas eu vou focar muito mais no PubMed. Tá bom? Então, o Embase. O Embase ele tem um grande probleminha. Ela é paga. O único lugar no Brasil que se acessa o Embase gratuitamente é na USP, porque eles pagam para você. Tá? Porque a USP paga para vocês. Então, é o único jeito de você acessar o Embase. Tá? Se você entrar no site do Embase, que eu passei lá na página anterior, do embase.com, ele vai aparecer uma página da Elsevier do tipo que você não consegue acessar nada. Tá? Não é essa página. Tá? Porque tem que pagar para acessar essa página. Tá? Mas se você entrar lá na rede da USP e entrar no embase.com, você vai conseguir entrar nesta página, tá? Se você estiver conectado na rede da USP. Aí aqui você consegue fazer a sua busca no Embase. O Embase é um banco de dados extraordinário. Tá? É muito bom mesmo. Tá? Abrange praticamente todas as revistas que você pode imaginar. Só que, ao mesmo tempo que é muito bom, porque tem muita revista, tem um probleminha de ter muita coisa. É muita coisa. Então, vem muito lixo também. Vem tudo. Tá? Porque, como ele abrange muitas coisas, você começa a ter um monte de lixo também. Tá? Esse é um grande problema do Embase.
O Lilacs. O Lilacs ele é gratuito. Tá? Ela é uma base de dados latino-americana. Por isso que nós somos do país latino-americano, nós temos que dar ênfase para a base de latino-americana. Mas, honestamente, é uma porcaria. Tá? É uma porcaria. Às vezes, você faz a busca, tá? Ali onde está escrito pesquisa, ela vai dar um resultado de 5 artigos. Aí, daqui 15 minutos, você vai lá e põe a mesma busca. Ela vai dar 15 artigos. Aí, daqui 15 minutos, você faz de novo, dá nenhum artigo. Não me pergunte como isso acontece. Eu não sei. Não. É loteria. Eu não sei. Tá? Mas, se você que está buscando artigos mais na região latino-americana, né, na América Latina, o Lilacs é um bom lugar. Tá? Por exemplo, se você está procurando estudar só a região latino-americana e o que você está estudando é muito específico da região em revistas, né, regionais, não adianta você colocar no PubMed, porque no PubMed praticamente não tem revistas latino-americanas, porque a gente não atende às especificações deles. Né? Então, você joga no Lilacs, que você tem grande probabilidade de achar lá o que te interessa. Tá bom? A Cielo. A Cielo também é gratuita. Tá? Ela é um banco de dados que compreende tanto revistas portuguesas e espanholas. E portuguesas e espanholas eu não digo de Portugal e Espanha, gente. Eu digo países que falam a língua português e espanhol, tá bom? É meio ruinzinho também de usar, tá? De fazer a busca. Mas é um banco de dados também que você encontra com facilidade os estudos se você estiver procurando algo bem específico, tá? Dessas regiões, tá? Para as pessoas que não falam inglês, que não gostam da língua, né, inglesa, que é a nossa língua da ciência, né? No Cielo e no Lilacs, a maioria dos artigos lá estão em espanhol ou em português, tá bom? Só que vocês têm que ter uma noção de que os artigos que estão lá é muito menor do que realmente o que se tem na literatura como um todo, tá bom? Então, para aquelas pessoas que têm um pouco de déficit com o inglês, eu recomendo perder essa barreira, porque você vai conseguir ampliar muito mais seu conhecimento, tá? A Cochrane nada mais é do que uma instituição, né, de revisão sistemática e meta-análise. Ela é gratuita e, claro, que é do grupo da Cochrane. Então, você joga lá no cantinho, do site e você vai conseguir pesquisar o que você quer, o tema que você quiser, tá? Mas tem uma outra ferramentinha da Cochrane. Você tem uma site chamada busca avançada, né? Advanced Search. O que você coloca lá? Você clicar lá, ele vai aparecer isso, que é para você montar a sua busca de forma mais fácil. Ele fica com um jeitinho meio parecido com o do Embase, né? O do Embase você viu que tinha vários negocinhos para preencher. Eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Tem vários negócios para vocês preencherem. Então, se você tiver uma busca muito grande com várias coisas, você consegue quebrar em vários negócios e fazer a sua busca ficar mais certa, tá? Porque, às vezes, quando você coloca uma busca muito grande, às vezes pode ter alguma coisa errada. Quando você quebra, você consegue enxergar melhor o que você está pesquisando. Tá? Mas isso eu vou mostrar para vocês como é que a gente já fazia a busca. Tá? Porque, falando para vocês, parece uma coisa muito simples. Né? E é simples, gente. É simples. Só precisa aprender, mas é simples. E o PubMed, que é a grande base de dados que eu vou falar para vocês, que é gratuito também. É a base de dados mais conhecida da literatura médica. Tá bom? Agora está com essa carinha, tá? Mas eu sei que eles já estão mudando a carinha do PubMed. Tá? Então, quando você entra no site do PubMed, eles vão aparecer um negócio amarelo em cima se você quer ver a nova página do PubMed. Tá? Você clica, é a nova cara do PubMed. Eu coloquei um pouquinho da nova formatação, tá? Mas eu mantive as duas porque eles ainda estão com formatação antiga, migrando para a nova, mas o jeito de mexer é o mesmo. Tá? Eles só mudaram um pouquinho o estilo, tá? O layout do site. Tá? Então, como é que a gente vai fazer pesquisa na base de dados do PubMed? Como é que realiza a pesquisa aqui? Vocês já montaram pesquisa? Já colocaram lá no PubMed? Já procuraram artigos? Faz tempo?
Bom, mas já fez, já é um grande avanço. Todo mundo já fez, todo mundo já entrou no site PubMed, já fez uma pesquisa lá, pelo menos. Então, todo mundo já sabe como é que é o formato do site. Tá? Tem uma coisinha no site, que é essa setinha aí, tá? Que eu estou mostrando para vocês, que está escrito PubMed. Por quê? Porque esse é um site, na verdade, do governo americano, tá? Do NCBI, e, na verdade, elas têm vários bancos de dados de várias coisas ali dentro. O PubMed, em específico, é da literatura médica, tá? Mas a gente pode ampliar aí, ó, e tem todos aqueles tipos de bancos de dados, tá? Então, se você é da área da química, você tem um PubMed só para química, tá? Se você é da área da botânica, tem uma área só para botânica, tá bom? Então, quando vocês abrem o site do NCBI, por exemplo, olha, vê se a base de dados que você está procurando é o PubMed e não é qualquer outra base de dados, por exemplo, tá bom? Então, como a gente faz a busca? Eu vou falar para vocês de 4 recursos para a gente montar a nossa busca de forma da melhor maneira possível, tá bom? Primeiro, a gente vai falar sobre os operadores boolenianos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. Depois a gente vai falar de alguns recursos que a gente pode facilitar a nossa busca, que é o uso dos parênteses, das aspas e do asterisco, tá? A gente vai falar um pouquinho do Mesh Terms, tá? Se vocês separarem aqui na lateral, que eu saí, na lateral, tem um desses cursos aí, é Mesh, tá? Então, quando eu falar de Mesh Terms, vocês vão ter que, por exemplo, alterar ali para Mesh, tá bom? E vou falar para vocês um pouquinho sobre filtros, tá bom? Se vocês querem procurar uma coisa mais específica, vocês conseguem focar um pouco mais na sua pesquisa, em vez de você pegar tudo que tem ali dentro, tá? Então, vamos começar com os operadores booleanos. São 3, tá? Como eu disse para vocês, gente, é sempre em inglês, tá? Nossa literatura médica, a língua é inglesa, tá? Então, a gente usa 3, and, or not, tá? O and ela tem a função de adição, tá? De incluir uma coisa com a outra. O or tem a função de sinônimos, tá? Função de sinônimos. E o not de exclusão, você não quer aquilo. Tudo bem? Uma coisa é o not. O not a gente evita usar, tá? Por quê? Porque ele pode restringir muito sua busca, você pode perder alguma coisa interessante. Então, a gente evita usar o not, tá? Claro, em situações muito específicas, a gente acaba colocando o not, mas se você sabe que o assunto pode derivar para aquilo, a gente não põe o not, porque senão você pode perder informação importante. Um exemplinho simples e bobo, né, de quando você vai utilizar cada uma desses operadores. Então, quando você quer que seja maçã e ela seja verde, tá? Você não quer maçã vermelha, você quer maçã verde. Então, você coloca o and, tá bom? Ela tem que ser maçã e ela tem que ser verde, tá bom? Todo mundo entendeu? Quando você quer usar sinônimo, por exemplo, cão e canino, tá? São a mesma coisa. Então, você pode usar o or, porque ele vai englobar tanto aqueles estudos que falam de cachorro, quanto aqueles estudos que falam canino, tá bom? Quando você quer falar sobre futebol americano e não sobre futebol que a gente joga, tá? Então, você usa o not. Então, você põe só futebol e põe o not para o soccer, tá bom? Todo mundo entendeu? Esse é um exemplinho básico de como você vai utilizar cada um. E esses círculozinhos mostram exatamente o que vai pegar. O azul escuro é exatamente o que vai pegar quando você coloca uma com a outra. O uso do asterisco. O uso do asterisco ele é para facilitar a sua busca, tá? Então, quando você tem, por exemplo, eu coloquei child ou children, sei lá, você quer usar os dois, tá? Que é criança ou crianças. Bom, você não precisa ficar escrevendo child or children, tá? Em vez de você ficar escrevendo tudo isso, você coloca até onde as palavras são iguais, coloca o asterisco. Porque ele vai compreender tudo após aquilo lá, vai entrar naquilo.
Mas é claro, você tem um probleminha só, por exemplo, com isso. Vai entrar tudo. Então, childhood vai entrar também, porque o child está igual. Tá bom? Isso compreende tudo. Então, ele vai pegar a primeira palavra, o primeiro comecinho do child, e vai preencher para você. Então, pode ser por child apenas, pode parar ali, pode ser children, pode ser childhood, tá bom? Pode ser qualquer coisa que compreende depois de child. O uso das aspas. Tá? O uso das aspas é a mesma coisa que do Google, gente. Toda vez que a gente faz pesquisa no Google, quando a gente coloca aspas para significar aquele exato termo. É a mesma coisa no PubMed. Quando a gente utiliza aspas, é para indicar que é aquele termo em específico que você está procurando. Você não quer derivação nenhuma daquilo. Tá bom? É justamente isso para identificar. Então, as aspas é fácil de explicar, porque normalmente a gente usa Google bastante, né? Quem usa Google bastante consegue entender a função da aspas. Então, por exemplo, eu fiz um exercício que foi Nutritional Support. Se eu colocar Nutritional Support sem a aspas, ele vai procurar Nutritional and Support. Tá bom? Ele vai pesquisar como duas palavras independentes. Eu até coloquei como é que ele pesquisa para você quando ele coloca os dois separados. Tá? Quando você coloca entre aspas, ele vai procurar apenas Nutritional Support, como se tivesse tudo junto, uma palavra composta. Tá bom? Não palavras separadas. Todo mundo entendeu? O uso do parênteses. Parênteses é extremamente importante. Tá? Parênteses é mais importante do que aspas, é mais importante do que asteriscos. Por quê? Gente, a mesma coisa que matemática, tá? A ordem dos produtos, tudo isso. Lembra matemática, operação, matemática? Mesma coisa. Se você colocar entre parênteses, está precorizando aquela função antes de você colocar as outras. Tá bom? Então, você tem que separar os termos que você está procurando entre eles. Então, por exemplo, eu fiz um exercício, um exemplinho de pneumonia ou bronquite, penicilina e amoxicilina. O jeito que eu quero pesquisar é pneumonia ou bronquite, né, como doença, e penicilina e amoxicilina como tratamento. Tá? Se eu não colocar parênteses nenhum, a relação que ela vai fazer é pneumonia ou bronquite, bronquite e penicilina, tá? Ou amoxicilina. Ele não vai fazer tratamento e doenças dividido, tá? Separados. Quando você coloca o parênteses, você vai colocar pneumonia ou bronquites como um único termo, né? Que é o que você está querendo procurar. Interessante. E penicilina ou bronquite. Então, quando você repara aqui embaixo... não dá para mostrar, não tem... Tem 2.231 na primeira busca. Na segunda busca tem 768. Tá? Porque lá ele está identificando a doença diferente do tratamento. Aqui ele está fazendo uma salada mista. Tá bom? O único termo que ele está restringindo aqui é bronquite e penicilina. O resto é tudo ou. Tá? Então amplia muito. Todo mundo entendeu o uso do parênteses? Lembrem a equação matemática, vocês não vão ter erro. Tá bom? Os filtros. Os filtros é uma ideia muito interessante de usar, porque é quando você quer restringir sua busca. Então, por exemplo, eu estou pesquisando sobre anticoncepcional, só que eu quero anticoncepcional a partir dos anos 2010. Não quero antes disso. Antes disso está muito velho. Tá? Muita coisa mudou, eu não quero antes disso. Então, você consegue restringir a partir de quando você quer, de qual data de publicação que você quer. Eu quero só estudos até 1970. Você consegue restringir para estudos apenas até 1970. Tá? Eu estou pesquisando sobre... sei lá. Sobre diabetes. Só que eu quero em pacientes, não quero em animal. Você consegue restringir pelo uso do filtro. Tá? Você coloca lá apenas em humanos. Ou em tudo. Ou só em animais. Às vezes você quer só em animais. Tem só em animais, tá? Você consegue restringir pelo tipo de publicação. Então, você só quer estudo randomizado controlado. Você consegue restringir só para estudos randomizados controlados. Os tipos de artigos.
Ah, eu quero só pegar o estudo observacional. A gente consegue restringir só para isso, tá bom? Então, os filtros auxiliam vocês a restringirem a busca de vocês para o que vocês mais estão querendo, tá? É claro que isso vai mudar bastante do tema e do que você está procurando, tá? Às vezes, se o seu tema é muito específico, muito restrito, eu não recomendo usar filtro nenhum, porque você vai conseguir ver tudo. Se seu tema for muito amplo, o filtro vai te ajudar bastante, tá? Então, um exemplinho, por exemplo, que eu fiz foi infecção urinária em mulheres ou meninas, né, adolescentes, e não quero em crianças, tá? Aí eu fiz, deu 41 estudos, tá? Isso eu fiz usando todas os operadores, usando aspas, usando asterisco para mostrar para vocês, tá? O Mesh Terms, vocês já ouviram falar em Mesh Terms? A grande maioria das pessoas nunca ouviram falar. Mesh Terms é normal isso, tá? Mesh Terms é um descritor em saúde que foi feito pelo próprio pessoal do NCBA, tá? Como se fosse, assim, mostrando para vocês que a descritor de saúde é praticamente como se fossem palavras-chave, tá bom? Que meu orientador não me escute falando isso, senão ele me mata. Mas uma maneira prática de falar seriam palavras-chave, tá? Estabelecidas pelo banco de dados, tá? O MESH significa exatamente Medical Subject Headings, tá bom? Ele deixa a busca um pouco mais precisa. Então, se você está procurando uma doença em específico, você joga no MESH e vê o que existe sobre ela, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz endometrioma, tá? Você joga lá, então você lembra lá em cima, muda o banco de dados que você vai procurar, em vez de PubMed, coloca MESH, joga a palavra que você quer, a doença, o tratamento, o que for. Joga lá e vê se existe, tá? Esse MESH, se essa é uma palavra, vamos dizer assim, registrada, tá bom? Ah, apareceu. Mas não apareceu endometrioma, apareceu endometriose, tá? Por quê? Endometrioma é uma das palavras sinônimas de endometriose quando você coloca para Mesh Terms, tá? Então, quando você procurar por endometrioma em Mesh, ele vai procurar por endometrioses, endometriomas e endometrioma, tá? São 4 palavras que seriam sinônimos entre si, tá bom? O que ele tem? Lá em cima ele fala o que é, tá? Ele dá uma explicação do que é. E depois ele vem embaixo que tem vários subheadings. Subheadings é o que eles têm sobre aquele tópico. Então, eles têm análises, ele tem anatomia, ele tem sobre sangue, tem epidemiologia, tá? Então, se você clicar naquilo lá, ele vai colocar sobre endometrioma e epidemiologia, tá? Você vai precisar sobre aquilo. O que tem de epidemiologia sobre endometriose, tá bom? Não precisa acionar, se você não quiser, nada do subheadings. Subheadings só se você quiser curiosidade só para aprender sobre o tema, tá? É um jeito que você pode te ajudar a ampliar sobre o conhecimento sobre aquilo, tá? Aí aqui embaixo vem os termos em sinônimos, tá? E embaixo ali que você vê em azul é uma árvorezinha. O que é essa árvore? É uma árvore de onde ela está. Então ela está dentro de doenças, femininas de urogenital e complicações de gravidezes. Está dentro de doenças femininas urogenitais, dentro de genital disease em mulheres, tá? Eles vão separando por tópicos. Se você quiser saber o que tem em cima, é só clicar na árvorezinha de cima, ela vai mostrar o que tem tudo dentro dela. Tá bom? E onde a endometriose está dentro. Quais são todas as doenças que ela compreende ali dentro daquela árvore. Tá? Ficou fácil de entender? Mais ou menos, né? E ali no cantinho, tá? Se você quiser colocar, ó, você seleciona o que você quer de subheadings, então eu quero saber mais sobre endometriose, sistema imune e cirurgia, tá? Você coloca lá no Search Builder, ele vai fazer para você a busca para você e você vai ver todos os artigos que tem
esse termo como uma palavra-chave, como um descritor de saúde registrado, tá? E que fala sobre imunologia e cirurgia. Tá bom? Você usa praticamente... Você dá um termo, ele vai te dar todos os sinônimos relacionados àquilo. Então, se eu quero focar direcionar o meu estudo para alguma coisa, Você vai ter ele. eu usaria uma coisa tão ampla assim. Você vai usar para tudo, né? Por exemplo, você tem um tratamento, sei lá, interferon B, por exemplo, você vai jogar lá, ele vai saber o que vai te dar daquele tema. É tudo que você tem, porque endometriose é muito amplo. Tudo daquilo. Exatamente, é uma palavra-chave que está indexada. Então, sei lá, você publicou um artigo. Ele vai fragmentar subtópicos do assunto. Dos subtópicos do assunto. Esse é no sub-headings. Aí você vai direcionar e encontrar ali naqueles tópicos que te interessam. O que te interessa. Isso é para você pesquisar se você quiser saber mais sobre o tema. Se eu for fazer uma busca genérica sobre o tema, você coloca o Mesh Terms, por quê? O Mesh Terms ele não vai te dar como All Fields. All Fields, ele busca no artigo inteiro aquela palavra. Tá? O Mesh Terms ele vai te identificar só quando ele está registrado naquele artigo como um descritor de saúde. Então, lembra aquelas palavrinhas-chave que aparecem no finalzinho do artigo? Se ele tiver aquele descritor indexado naquele artigo, ele vai aparecer ali. Quem coloca isso aí É o autor, geralmente. Descritores de científicos, às vezes dá dificuldade, quem não sabe muito inglês, para você identificar o português com o inglês. Aí tem a plataforma DEX. Tem o DEX. O DEX ele utiliza praticamente a mesma base do... Mas você vai jogar, entendeu? Tipo, lá no DEX você tem português, espanhol e inglês. Você tem as 3 línguas mesmo. Então, se você quiser a palavra, sei lá, o tratamento em português, você não saber o inglês, você pode jogar no DEX e pegar o inglês, tá? Aqui é só inglês, gente. O DEX, ele se baseia nesse banco de dados deles. Aí você pode jogar no DEX, tá? Você pode jogar no DEX. Tá? Mas no DEX não aparece isso, por exemplo. O DEX ele só aparece qual é o nome do descritor, praticamente. Depois você tem que procurar no Mesh para te dar os negócios, tá? Mas a maioria das palavras, quando você joga mesmo, ele acaba até corrigindo, tá, gente? Então, mesmo se você digitar, às vezes, se for meio parecido o nome, tá? E você digitar errado, ele é capaz de ele corrigir você. Tipo, você não quis dizer isso? Tá? Alguma dúvida? Entendeu o que é? Então, o Mesh, ele foca mais. Se você usar na busca, por exemplo, em vez de você colocar endometrioma na busca, como all fields, né, procurar geral, ele vai aparecer todos os artigos que tenham endometrioma, em qualquer lugar. Então, pode estar no título, pode estar no ápice, pode estar ao longo do texto, pode estar com palavra, pode estar com qualquer lugar. Quando você coloca como Mesh Terms, vai ser só aqueles artigos que tiverem uma endometrioma como um nome registrado do artigo. Tá? Um tópico importante. Tá bom? Aí você tem uma ferramenta no PubMed também, que chama Advanced também. Mesmo jeito da Cochrane. Lembra da Cochrane que a gente abria lá, que tinha o Advanced? Mesma coisa aqui no PubMed. Então, se você clicar no Advanced, por exemplo, esse aqui já é o layout novo, tá, gente, do PubMed. Eu fiz essa busca hoje para pegar o layout novo para vocês. Esse já é o layout novo. É a mesma coisinha do antigo, tá? Só mudou realmente a corzinha, o jeito de letra, mas é o mesmo jeito, tá? Então, se você colocar o Advanced, tá? Ele vai aparecer assim para vocês. O que você pode pôr? Você vai pôr a palavra que você quer em cima. Então, você vai quebrar a sua busca, por exemplo, tá bom? Em vez de você escrever tudo junto, que nem eu escrevi aqui em cima, tá? Então, vamos dizer que você tem uma busca com 7 doenças e 10 tratamentos. Cara, é uma busca enorme. Em vez de você colocar tudo num negócio só e ter um erro e você perder a busca toda, você pode ir no Advance e separar ela por tópico. Tá? Montar ela por tópico. Então, você vai escrever lá em cima antes, Nutritional Therapy. Aí você coloca lá do outro ladinho, lá onde está em vermelhinho, qual é o operador booleano que você quer utilizar. Se é o AND, se é o OR ou se é o NOT. Tá bom? Então, se você tem 3 terapias, por exemplo, diferentes, você vai colocar OR, né? Porque é essa terapia, ou aquela terapia, ou aquela terapia.
tá? Então, você coloca OR e adiciona, ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Aí você escreve o outro que você quer. Oral Nutritional Supplements. Puta, mas depois acabou minhas terapias. Agora eu quero ir para a população que eu vou estudar. Tá? Então, você não vai colocar mais OR. Você vai colocar AND. Tá? Porque você está mudando o seu tópico. Tá? Aí, coloca lá do ladinho, lá, você coloca AND e põe. Ele vai montar Nutritional Therapy or Nutritional or Oral Supplements. Tá? Aí, você coloca AND, aí você coloca... eu quero a população, eu quero só de idoso. Tá? Aí, você coloca Elderly. Ele vai montando para você aqui a busca. Então, você vai vendo. Cada uma desses você vai vendo. Tá? E aí, se você falar, puta, errei. Não era o operador OR que eu queria, era o AND. Você vai lá, apaga e coloca o AND, tá bom? Mas ele vai montando um por um para vocês verem toda a busca ao longo. Assim, você não erra, tá? Porque tem parênteses, gente. A gente acha que parênteses é fácil, mas na hora que você começa a fazer uma busca muito grande, esses parênteses entram no meio do negócio, você não consegue fazer a busca. Tá? Dá erro. Então, quando você tem uma busca muito grande, quando não é apenas 2, 3 tópicos, sei lá, pode ser 10 tratamentos, 10 doenças junto, que é muito grande, você pode fazer por doença, assim você não erra o que você está colocando, tá bom? E ele monta para você, e aí você coloca search, tá? Outra coisa importante do Advance é que você tem seu histórico. Então, vamos dizer lá que você pesquisou hoje, tá? Mais cedo, você pesquisou hoje à tarde, você pesquisou na hora do almoço um negócio, e aí, sei lá, você mudou, foi para outro tema, pesquisou outra coisa, só que falou, puta, aquele lá que eu pesquisei na hora do almoço estava mais interessante, quero voltar para aquela busca que eu fiz. Puta, mas eu não lembro o que era. Você entra no Advance, vai estar seu histórico lá. Tá registrado o que você fez antes. Tá bom? Aí você só clica em cima, ele vai aparecer os estudos que estavam na hora que você pesquisou. Tá? Todo mundo entendeu a função desse Advance, por exemplo? Para que serve? Eu acho mais fácil, gente, tá? Recomendação minha, de quem nunca mexeu com banco de dados, quem nunca fez pesquisa em banco de dados, comece pelo Advance, tá? Por quê? Porque você separa e você vê cada uma das coisas que você está colocando na sua busca, tá? Não tenta fazer de uma vez só, porque às vezes vai te dar nó na cabeça de como fazer, tá? Então, como você está começando, quem não tiver facilidade de fazer, não tem mão ainda para fazer, prática para fazer, eu recomendo fazer por steps, né? Um por um, porque você vai vendo como é que vai montando, você vai começar a entender como é que funciona a montagem dessa busca, tá bom? Aí, beleza, você encontrou lá um monte de artigo, aí você fala, puta, essa referência é muito legal, esse artigo é muito bom, quero salvar, né? Que a gente não faz a busca e, legal, tem tudo, agora tchau, fecha o computador e vai embora. Você quer salvar aquilo, né? Porque às vezes você não consegue ler tudo na hora que você pesquisa. Como é que você faz para você exportar aquelas referências, tá? Aqui é referência, gente, não é o artigo íntegro, tá? Na íntegra. É a referência dele, para depois você procurar o artigo, tá? Como é que você faz para exportar? Esse é o layout antigo, tá bom? Depois eu vou fazer o layout novo para vocês verem. Mas o layout antigo você tem a página lá com os estudos, você clica em cima no Send To, tá? A única coisa aqui você tem que selecionar quais estudos que você tem interesse, tá? Se você tiver interesse em todos, na hora que você colocar no Send To, ele pergunta se você quer todos, tá bom? Senão você pode selecionar só aqueles que você tem interesse. Aqui eu selecionei 2, por exemplo, tá? O primeiro e o segundo, tá? Aí você tem várias maneiras como você exportar. Você tem que exportar como um documento, né? Como file, como um arquivo. Você tem como exportar para a sua coleção. Vocês estão vendo? Que coleção? Eu não tenho coleção nenhuma. Vou mostrar para vocês que vocês podem ter sua coleção, tá? Vocês têm como exportar para referências bibliográficas. Vocês já fazem uso de Reference Manager, de gerentes de referências? Tipo EndNote, Mendeley? Não? Eu vou dar para vocês vão aprender. Tá? Mas se vocês tiverem um formador de referências, tá? Vocês têm como exportar isso como arquivo para jogar nesse software, tá? E ele lê essas referências para vocês e joga lá. Gente, esse software que eu estou falando para vocês de referência é extremamente útil quando você está escrevendo, tá? Principalmente quando vocês forem escrever o TCC de vocês e tudo.
Porque ele vai montar a referência para você, você não vai precisar montar isso na mão. Ele vai lá e vai montar para vocês. Tá? E ele vai ficar como se fosse uma biblioteca para você ali. Tá? Com todas as referências ali bonitinhas. Então, é uma maneira muito fácil de você fazer referências hoje. Tá? Não vai precisar fazer na mão e corrigindo na mão. Tá? Mas isso é outra aula, eu vou mostrar para vocês como funciona. Tá? Tem como você mandar por e-mail também, que aí você põe seu e-mail, ele vai te mandar para o seu e-mail as referências. E tem como você mandar para a sua biblioteca também. Tá? Que eu também vou mostrar para vocês como é que você vai ter a sua biblioteca também, se você quiser. Tá? Então, se você escolher por e-mail, é o primeiro jeito que está ali. Você vai colocar como é que você quer. Você coloca seu e-mail. Ele falou que você tem 2 itens a selecionar, são os 2 artigos que eu selecionei que eu tinha interesse. Ele vai te mandar para o seu e-mail um negocinho com as 2 referências de interesse sua. Tá? Você pode mandar para a sua biblioteca, é só clicar minha biblioteca, ele vai mandar direto para a sua biblioteca. Você pode criar o arquivo RIS, né, que é do Citation Manager, quando você tiver um EndNote, um Mendeley, um Zotero da vida, todos esses aí utilizam esse formato RIS para levar suas referências. Ou então você pode fazer simplesmente um arquivo simples, tá? Um arquivo TXT, tá? Você pode fazer um arquivo TXT sem os abstracts, só a referência, né? Só o título, o autor e a revista. Ou então você pode fazer um TXT, um arquivo simples com o abstract. Título, autores e a referência, né? O jornal, mais o abstract. Tá bom? Ou então você pode mandar de outros formatos, que aí você tem que saber mexer com linguagens mais profundas de Excel e tudo mais, que aí é o CSV ou então o XML, tá? Aí são outros formatos que aí você tem que ter outros programas para lerem esse tipo de arquivo, tá bom? Esse é o formato novo, tá? É o PubMed novo. Tem as mesmas opções, tá bom? A única coisa é que agora está lá em cima, então você pode clicar aí diretamente em Save, e aí ele vai formar aqueles formatinhos. Aí, se você formata em Save, por exemplo, ele vai perguntar, você quer todos os resultados dessa página, você quer todos os resultados que você encontrou na sua busca, tá? Ou, se você selecionar, ele vai pegar só os que você selecionou. Tá bom? Como você pode mandar? Em TXT, arquivo simples, como eu estou falando para vocês. Em RIS, que é o formato dos referenciais, né, de referência, dos artigos de referência, né, quando você tem os softwares de referência. Vocês podem fazer o TXT também em formato de abstract, tá bom? Aí você monta seu arquivo. Ou então você pode mandar pelo e-mail também, que tem ali a setinha do e-mail. Ou então você pode mandar para a sua biblioteca ou para a sua collections. Vocês devem estar pensando, que porcaria é essa que você está falando de biblioteca e minhas coleções, que eu não tenho nada disso? Então, tem uma coisinha aqui em cima, vocês devem estar vendo meu nome lá em cima, né? Então, eu tenho conta na biblioteca lá deles. Vocês também podem ter, todo mundo pode ter conta lá, tá? É como se fosse a sua biblioteca pessoal de arquivos lá do PubMed, tá bom? Então, sua conta do PubMed. Quando você entra no PubMed, você põe lá, sign in, tá? Você faz seu cadastro, gente. Tem várias maneiras de fazer seu cadastro. Você pode fazer por conta do Google, você pode fazer por cadastrar normal mesmo, colocar seu nome, seu e-mail, se registrar. Eu recomendo, se vocês forem realmente fazer tudo mais, eu recomendo vocês fazerem, tá? Uma continha do PubMed, porque simplifica o jeito de você guardar suas coisas, suas informações, tá? O seu histórico, por exemplo, uma coisa do histórico é se você fez a busca agora e você fechou o navegador e não tiver na sua conta, quando você abrir o navegador não vai ter mais histórico nenhum. Agora, se você tiver cadastrado na sua conta, quando você abrir sua conta, vai estar lá seu histórico. Então, eu tenho um histórico meu de fevereiro, de janeiro, tá? De buscas, tá? Porque eu estava registrado na minha conta, tá bom? E o que você faz lá dentro, né? Quando você entra na sua continha, por exemplo, você tem essa página, tá? E aí, o que acontece? Você pode fazer a sua busca ali pela sua página, que não tem necessidade nenhuma, porque você já entra na página direto. E você tem a sua biblioteca. É lá. Então, quando você pega seus arquivinhos, você quer guardar na sua biblioteca, tá? Você não quer lotar sua caixa de e-mail, você não quer
ficar com um monte de arquivo lá solto. Você quer ver a sua biblioteca? Você manda aqui. Vai ocupar espaço da onde? De lá, daquela conta lá sua, do PubMed. Não vai contar espaço no seu e-mail, sabe? Não vai ficar com vários arquivos soltos no seu computador, tá bom? Você pode jogar sua biblioteca, seus artigos aqui, tá? Aí aqui, seu histórico. Então, como eu disse para vocês, ó, eu tinha histórico de hoje de manhã, dia 10, do dia 27 de fevereiro, tá? Então, se eu quero buscar minha busca que eu fiz no começo do ano, eu posso clicar aqui, ela vai vir a busca que eu fiz naquele dia, tá bom? Então, você não perde. Outra coisa importante é, se você tem um assunto, um tópico, que você está trabalhando, e você vai trabalhar ao longo de tempo, tá? Ao longo, sei lá, de um ano, por exemplo, você pode salvar aquela busca e pedir para eles mandarem para um e-mail para você, de, sei lá, a cada um mês, ao longo de um ano, ou quinzenalmente, ao longo de 3 meses, tá? Você pode personalizar quando é que você quer que eles mandem artigos novos sobre aquela busca que você fez. Então, você consegue salvar a sua busca e pedir para eles mandarem notificação para você ao longo daquele tempo, tá? De 15 dias, um mês, uma semana, todo dia de manhã. Você personaliza o jeito que você quiser que eles mandem para você, eles mandam para você, tá? As suas coleções. Suas coleções é a mesma coisa, gente, da sua biblioteca. Só que é uma maneira mais, vamos dizer assim, mais organizada de colocar, tá? A sua biblioteca vai ficar todos os artigos lá. Então, imagina você tem 1000 artigos na sua biblioteca. Você vai ficar louco para procurar seus artigos. Nas suas coleções, não. Suas coleções você consegue criar pasta, você consegue criar negocinho, tá bom? Então, fica um pouquinho mais organizadinho, tá? E se você quiser deixar algum filtro ativado definitivamente para todas as buscas que você fizer, você pode deixar também. Eu não recomendo deixar porque você nunca sabe o que você vai pesquisar amanhã, tá? Mas, sei lá, se você tiver alguma coisa muito certa, que você sempre pesquisar só em humano, você nunca quer saber nada de animal, não sei o quê, você pode deixar o filtro ativado só para humano. Então, toda vez que você for fazer uma pesquisa, que você vai cadastrar, que você tiver logada na sua conta, ele já vai ativar automaticamente aquele filtro, tá bom? Então, é uma ferramentinha muito legal, gente. Tá? Alguma dúvida?